Olá, graça e paz do nosso Senhor Jesus Cristo. Espero que você esteja bem. Você está no canal Levando Crianças a Jesus e este canal tem por objetivo levar o Evangelho àqueles que não o conhecem e edificar a vida dos nossos irmãos. Irmãos, eu quero pedir desde já, você que vai ouvir essa mensagem, encaminhe essa mensagem para alguém que Deus tocar no seu coração. Amém? Não deixe para depois, porque a gente sempre acaba esquecendo. Mas faça isso, porque eu creio que essa mensagem precisa chegar até as pessoas que Deus tem um propósito de chamá-las para perto dele. Amém? Hoje eu quero ler para vocês o Evangelho de Mateus, no capítulo 13. Eu vou ler um trecho que está entre a parábola do semeador e a explicação da parábola. Por que eu estou falando isso para vocês? Porque este assunto tem total conexão com a parábola. Este assunto explica o que o Senhor Jesus Cristo está querendo dizer com a parábola. Então a parábola começa ali no versículo 3 e termina no versículo 9. A explicação da parábola começa no versículo 19 e termina no versículo 23. O que eu vou ler para vocês está no meio. Começa no versículo 11 e eu vou ler para vocês até o versículo 15. Amém? Vamos lá. Ele respondendo disse-lhes: porque a vós é dado conhecer os mistérios do reino do céu, mas a eles não lhes é dado. O Senhor Jesus Cristo disse isso porque os discípulos perguntaram: Jesus, por que o Senhor está falando por parábolas? E Jesus explica que ele estava falando para muitas pessoas. Para algumas apenas é dado conhecer o reino de Deus, e para outras, não. Para algumas é dado conhecer os mistérios do reino de Deus, para outras não. Falando assim, parece até que Jesus faz acepção de pessoas, né? Ele está escolhendo alguns para abrir a respeito do reino de Deus. Não é isso. Nós vamos ver aqui no texto. Porque aquele que tem se dará e terá em abundância, mas aquele que não tem, até aquilo que tem lhe será tirado. Jesus aqui está falando do reino de Deus. Está falando aquela pessoa que tem o reino de Deus em seu coração vai ter ainda mais. Mas aquele que não tem, até o pouquinho que tem lhe será tirado. Eu volto a dizer a vocês, Jesus aqui está falando de uma separação que existe entre ele e algumas pessoas, mas que essa separação não vem da parte de Deus. Como o apóstolo Paulo diz, nada pode nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus, nosso Senhor. Agora, se você olhar da parte dos homens para Deus, aí sim, os homens podem colocar uma muralha de pedras entre eles e Deus. Vamos observar o que diz aqui no texto. Eu quero que você escute essa mensagem até o final, para que você possa perceber se a sua vida está dessa maneira que o Senhor Jesus Cristo vai falar aqui. Amém? Versículo 13. Por isso lhes falo por parábolas, porque eles vendo não veem, ouvindo não ouvem, nem compreendem. E neles se cumpre a profecia de Isaías que diz: ouvindo ouvireis, mas não compreendereis. E vendo vereis, mas não percebereis. Jesus aqui estava ali no meio, de uma
de uma multidão, estava ali no meio de algumas pessoas, e dentro dessa quantidade de pessoas que estavam ali ao redor, tinham discípulos, tinham as pessoas que amavam ouvir a palavra de Deus, mas também estavam ali os fariseus, né, escribas, saduceus, aqueles que tinham seus corações contrários a Jesus Cristo. Aqueles que estavam lá apenas para pegar Jesus em alguma palavra para ter do que acusá-lo. Então Jesus está falando isso, está falando que alguns ouvem, mas não compreendem. E a compreensão, meus irmãos, vem do nosso desejo pelas coisas do reino de Deus. A compreensão, ou seja, o deixar cair em nosso coração, ele acontece quando nós temos desejo pela palavra de Deus, por ouvir, por obedecer. Nós temos o desejo pelo reino de Deus em si. Vamos continuar lendo e Jesus vai deixar isso bem claro aqui. Versículo 15 agora. Porque o coração deste povo está endurecido. Olha só, o coração deste povo está como um muro de pedras. E ouviu de mau grado com os seus ouvidos. Ou seja, eles estavam ouvindo, mas eles não queriam ouvir. Eles estavam ouvindo, mas com os ouvidos tampados. Porque simplesmente eles não queriam o reino de Deus. Eles queriam qualquer outra coisa, menos o reino de Deus. E aqui, meus irmãos, eu digo que não são apenas os fariseus, os saduceus, que viveram dessa maneira, que fizeram isso. Hoje também existem pessoas que escutam, mas que estão escutando de mau grado. Hoje também existem pessoas que estão escutando apenas por educação, que estão escutando ou dizem que estão escutando, mas na realidade o que eles querem é outra coisa. Eu vou continuar lendo aqui. E ouviu com mau grado com os seus ouvidos, e fechou os olhos, para que não veja com os olhos. Parece redundante, mas não é. Sabe o que o Senhor Jesus Cristo está falando aqui? Ele está falando que lá, naqueles dias, ele fazia prodígios, né? Ele fazia sinais, ele manifestava a mão de Deus através de milagres, de libertação, né? De curas. Mas aquelas pessoas, aqueles incrédulos que estavam perto dele, aquelas pessoas viam, aquelas pessoas que tinham o coração mau, o coração cheio de astúcia contra Jesus Cristo, eles viam todas estas coisas e, no entanto, eles não acreditavam, eles não queriam acreditar. Porque se eles abrissem o coração para Jesus Cristo, aí eles poderiam acreditar, mas eles não queriam abrir os seus corações. Então, por mais que Jesus fizesse, Jesus transformou água em vinho, ressuscitou mortos, libertou pessoas que viviam aprisionadas por castas de demônios. Jesus fez muitos milagres e pregava o evangelho aos pobres. E mesmo assim, aqueles homens não acreditavam em Jesus Cristo. Eles tinham tudo para crer, mas eles não criam. Isso também se compara, meus irmãos, às pessoas hoje em dia. As pessoas hoje ainda veem milagres. As pessoas hoje ainda ouvem o evangelho. Ainda sabem de pessoas que foram libertas de castas de demônios. E mesmo assim, elas ainda continuam com aquela muralha de pedra entre elas e Jesus Cristo, porque elas não querem crer. E então vai dizer aqui: e ouça com os ouvidos e compreenda com o coração, e se converta e eu os cure. Meus irmãos, nós podemos ouvir o evangelho, nós podemos ver a manifestação de Cristo, deixar tudo isso cair no nosso coração
E isso vai fazer com que a gente se arrependa dos nossos pecados, que a gente passe a viver de maneira diferente, passe a viver por Cristo Jesus. E tudo isso vai abrir um espaço no nosso coração para que Jesus cure as feridas que existem na nossa vida, para que Jesus cure todo o mal que o inimigo já fez na nossa vida. Então, essa é a vontade de Deus para cada um de nós. Sabe, nós devemos derrubar essa muralha que existe entre Deus e nós. Porque as únicas pessoas que podem levantar essa muralha somos nós mesmos. E a única pessoa que pode abrir o coração, que pode ter essa decisão por abrir o coração, é cada um de nós. Então, vale a pena a gente entender essa passagem. Vale a pena a gente ler o Evangelho de Mateus, capítulo 13, todo, né? Entendendo com essa visão. E vale a pena a gente, então, passar a viver da maneira como Deus quer, sem estabelecer a nossa vontade, mas estabelecendo a vontade de Deus. Porque quando a pessoa pensa que ela caminha sozinha, que ela caminha por sua vontade, na realidade ela está sendo guiada por alguém. Só que ela não está percebendo. Quem não caminha com Jesus Cristo, caminha nas trevas. Caminha debaixo da vontade de Satanás. Então, era essa mensagem que eu queria compartilhar com vocês. Eu não vou deixar aqui nesse vídeo o capítulo todo de Mateus. Eu não vou falar a respeito da parábola do semeador, porque o vídeo ficaria muito comprido e as pessoas não o acessariam por causa do tempo. Mas eu quero deixar essa mensagem para você e dizer que muitas pessoas hoje precisam ouvir essa mensagem. Então, eu gostaria de pedir a sua ajuda para isso. Deixe seu like, faça comentários, compartilhe com outras pessoas, para que o Evangelho chegue mais longe. Amém? Que Deus possa abençoar a sua vida, em o nome de Jesus Cristo. Amém.